oração na Bíblia. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. In preparazione al prossimo giubileo, ho invitato a dedicare l'anno Em preparação para o próximo jubileu, eu convidei a dedicar o ano de 2024 a uma grande sinfonia de oração. Con la catechesi di oggi vorrei ricordare che la Chiesa possiede già Com a catequese de hoje, gostaria de recordar que a Igreja já tem uma sinfonia de oração, cujo compositor é o Espírito Santo, dei Salmi. e é o livro dos Salmos. Come in ogni sinfonia vi sono in esso Como em toda sinfonia, ela existe em vários movimentos, ou seja, vários tipos de oração: louvor, ação de graça, súplica, lamentação, narração, reflexão de sabedoria e outros, tanto na forma pessoal sia in quella corale quanto na di forma tutto il popolo. coral de todo o povo. Sono i canti che lo Spirito stesso ha São os messo cânticos que o sulle próprio labbra Espírito della sposa, colocou sua Chiesa. nos lábios Tutti i da libri della esposa, Bibbia, sua igreja. ricordavo la volta Todos os scorsa, livros sono da Bíblia, ispirati dallo recordava Spirito a Santo, vocês ma na il última libro vez, dei são Salmi inspirados pelo lo Espírito è Santo, anche mas o nel livro dos senso Salmos che pieno di também é atto inspirado no sentido de que poetico. é cheio de inspiração poética. I Salmi hanno avuto un posto privilegiato Os nel Salmos Nuovo Testamento. tiveram um lugar privilegiado no Novo Testamento, com efeito. Ancora Houve edizioni e ainda há edições que contêm o Novo Testamento e i Salmi. e os Salmos juntos. Io sulla mia scrivania Eu, na minha escrivaninha, una edizione tenho uma in edição em ucraniano di questo Nuovo Testamento deste dei Novo Salmi Testamento e os Salmos da un soldato morto de um soldado in que foi guerra. morto na Me guerra, l'hanno inviato que me enviaram. e lui pregava E ele rezava nel fronte no fronte questo libro. com esse livro. Non tutti i salmi e non Nem tutto todos os in salmos salmo e nem può essere tudo em cada ripetuto salmo e fatto podem ser proprio dai cristiani, repetidos e ancora tornados meno seus dall'uomo pelos moderno. cristãos, e menos ainda pelo homem Essi moderno. riflettono a volte una situazione Eles refletem, storica por vezes, e uma una situação mentalità histórica e religiosa uma mentalidade che non religiosa sono più le nostre. que já não são Questo non as significa nossas. Isso não che significa non sono ispirati, que não sejam ma che per inspirados, certi aspetti mas que, sono em legati certos a un tempo aspectos, e uno stadio estão ligados a um provvisorio tempo della e a um rivelazione, estágio provisório da come revelação, como também tanta parte della acontece com legislazione grande parte antica. da legislação antiga. Ciò che più raccomanda i salmi O que mais recomenda os salmos ao nosso acolhimento sono stati la preghiera di Gesù, é que foram Maria, a oração de degli Jesus, apostoli, de Maria, di tutte le dos generazioni apóstolos cristiane e de che ci hanno todas preceduto. as gerações que nos precederam. Quando li recitiamo, Quando nos Dio li recitamos, ascolta con quella grandiosa Deus os escuta orchestrazione com aquela che è la grandiosa comunione dei santi. orquestração que é a comunhão dos Gesù, secondo la santos. lettera agli Ebrei, Jesus, segundo a entra nel carta aos mondo Hebreus, con il cuore- entra no mundo nel cuore il versetto di un salmo. com versículo de um Ecco, salmo no io coração. vengo per fare, o Eis Dio, que la tua venho, volontà. ó Deus, para fazer a tua E lascia vontade. il mondo secondo E il deixa o mundo, Vangelo di Luca. segundo o Evangelho de Lucas, com outro versículo nos lábios. Padre, nelle tue mani Pai, em tuas consegno il mãos mio spirito. entrego o meu espírito. All'uso dei salmi nel Nuovo Testamento fa seguito a quello O dei uso dos padri salmos di no Novo tutta la Testamento é Chiesa. seguido pelos padres e de toda a igreja, o que os torna um elemento fixo na celebração da missa e na liturgia das Tutta la horas. Sacra Scrittura Toda ispira la Sagrada volontà di Dio. Escritura exala a vontade de Deus, escreve Santo Ambrósio, mas em modo particular, Il dolce libro dei o salmi. doce livro dos Salmos. Dolce libro dei O salmi. doce livro dos Salmos. Io vi domando, Eu pergunto a vocês: voi pregate con i salmi vocês qualche volta? rezam com os salmos às vezes? Pegam a Bíblia, o Novo Testamento, e rezem um salmo, por exemplo, quando vocês estão, por exemplo, um pouco tristes por terem pecado, rezam o Salmo 50, e são tantos salmos que nos ajudam a seguir em frente. Peguem esse hábito, tenham esse hábito de rezar com os salmos. Eu asseguro para vocês que vocês, no final das contas, serão felizes. Mas não podemos viver apenas da herança do passado. É necessário fazer dos salmos a nossa oração. Foi escrito que, num certo sentido, devemos tornar-nos nós mesmos autores dos salmos, tornando-os nossos e rezando com eles.
Se ci sono dei salmi o solo dei versetti, Se existem salmos ou apenas versículos que falam ao nosso coração, é bom repeti-los e rezar durante o dia. sono preghiere per tutti Os le salmos são stagioni. orações para todos Non os c'è stato momentos. di animo, di sogno, Não há che non estado de trovi i espírito ou messi necessidade parole migliori que não encontre per neles as trasformarli in melhores preghiera. palavras A para differenza di tutte le transformá-los em altre oração. preghiere, i Ao salmi contrário de non todas as outras perdono orações, di efficacia. os salmos não perdem a sua eficácia ao serem repetidos, pelo contrário, fazem com que cresça. Por quê? Porque são inspirados por Deus e respiram Deus cada vez que são lidos com fé. Se nos sentimos oprimidos pelo remorso e pela culpa, porque somos pecadores, podemos repetir com Davi: tem piedade de mim, ó Deus, pela tua misericórdia. Salmo 51, segundo a tua grande compaixão. Se quisermos expressar um forte vínculo com Deus, podemos dizer: ó Deus, tu és o meu Deus, é a ti que eu procuro desde a aurora, a minha alma tem sede de ti, o meu ser anseia por ti, como terra seca e cansada sem água. Salmo 63. Não é à toa que a liturgia inclui esse salmo nas laudes do domingo e nas solenidades. E se o medo e a angústia nos atacam, essas palavras maravilhosas vêm em nosso auxílio. As palavras do Salmo 23. O Senhor é meu pastor, mesmo que eu ande por vales tenebrosos, não temerei mal algum. Os salmos nos permitem não empobrecer a nossa oração, reduzindo-a apenas a pedidos, a um contínuo dai-me, dai-nos. Aprendemos com o Pai Nosso que, antes de pedir o pão nosso de cada dia, diz: santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Os salmos nos ajudam a nos abrir a uma oração menos centrada em nós mesmos. Uma oração de louvor, de bênção, de ação de graças, e também nos ajudam a ser a voz de toda a criação, envolvendo-a no nosso louvor. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo, que deu à Igreja esposa as palavras para rezar ao seu divino esposo, nos ajude a fazê-las ressoar na Igreja de hoje e a fazer deste ano preparatório para o jubileu uma verdadeira sinfonia de oração. Obrigado. A bela catequese do Papa Francisco, hoje destacando, então, os salmos que fazem também essa bela sinfonia de oração. Agora passamos ao resumo da catequese nas diversas línguas, a começar inicialmente pelo francês. Sempre com esse pequeno aviso que precede o resumo das catequeses, que é comum, então, a todas as línguas oficiais da audiência geral. Agora passemos ao resumo da catequese. Que vient d'exposer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, queridos irmãos e irmãs, a grande sinfonia de oração, a qual quis dedicar o ano de preparação para o próximo jubileu, tem um compositor, o Espírito Santo, autor do livro dos Salmos. Os diferentes movimentos dessa sinfonia correspondem aos vários tipos de oração: louvor, ação de graças, súplica, lamentação, reflexões sapienciais e outras, tanto em forma pessoal como coral e litúrgica. Essa oração dos Salmos foi a do próprio Jesus, de Maria, dos apóstolos e de todas as gerações que nos precederam. Isso nos leva à comunhão dos santos. Fortalecidos por toda essa tradição ininterrupta, façamos dos Salmos a nossa oração, porque são inspirados por Deus e
transpiram Deus. E agora a saudação do À Santo présent, Padre em sa italiano aos sainteté va peregrinos saluer en italien les de língua francophones. francesa. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare gli studenti di Saint-Nicet e le suore di Notre-Dame de la Salette dalla Francia. La grande sinfonia di preghiera dai salmi possa farvi sperimentare la bellezza della comunione con la Chiesa sposa, che per mezzo dello Spirito Santo prega il suo sposo divino. Dio vi benedica. Agora a tradução de En suas s'adressant aux francophones, le Saint-Père vient de dire palavras para o francês. Saúdo cordialmente os peregrinos de língua francesa, em particular os estudantes de Saint-Nizier, as irmãs de Nossa Senhora da Salete, vindos da França. Que a grande sinfonia de oração dos Salmos nos faça experimentar a beleza da comunhão com a Igreja Esposa, que, por meio do Espírito Santo, reza ao seu divino esposo. Que Deus vos abençoe. Esse, portanto, o resumo da catequese do Santo Padre em francês. Passamos agora ao resumo da catequese em inglês, recordando que hoje é a cargo do nosso colega do programa de língua inglesa, Christopher. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends De to língua bless inglesa, any temos religious articles you peregrinos may have brought vindos de for this vários purpose. países, de vários And in a continentes, special na way, his blessing audiência goes to the children, geral the desta elderly, and those who are sick. quarta-feira. The Passamos following agora is a summary of the Holy Father's catechesis at the ao beginning resumo of the de sua audience. catequese. Today, we continue our Hoje catechesis on the continuamos a Holy nossa Spirit, catequese sobre o who Espírito teaches the Santo, church, as the que bride of ensina a Christ, Igreja como how to esposa de pray. Cristo a rezar. For our symphony of prayer in preparation Para a for the nossa upcoming sinfonia de jubilee, oração em preparação para o próximo jubileu, recorremos à poesia dos Salmos, just as that great orchestra tal como fez aquela grande communion of orquestra. saints Isso é has a done comunhão since dos the santos church's desde os earliest primeiros days. tempos da Igreja. The Psalms express Os every salmos movement of the expressam symphony cada movimento and dessa echo every sinfonia sentiment of our e hearts ecoam in words cada that often sentimento convey dos wonder, nossos corações em grief, palavras que and muitas hope. vezes transmitem The more admiração, frequently tristeza e we esperança. repeat these inspired Quanto mais prayers, frequentemente the repetimos stronger essas and more orações effective they inspiradas, mais become. fortes e eficazes elas se May the tornam. Holy Spirit enrich our Que o prayer Espírito with this Santo gift, enriqueça and in a nossa so oração doing, com esse dom e, ao empower fazê-lo, us to give voice nos to all capacite a creation, dar voz a toda a involving it criação, in our praise. envolvendo-a no nosso louvor. E agora a saudação do Father will Santo now Padre greet aos us in peregrinos Italian. de língua inglesa. Do un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente ai gruppi provenienti da Australia, India, Indonesia, Filippine, Sudafrica, Sud Corea, Svezia, Regno Unito, Taiwan, Tanzania, Stati Uniti e Vietnam. Invoco su tutti voi la gioia e la pace di nostro Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. Agora a tradução de suas I palavras extend a para cordial o welcome to the inglês. English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's Dou audience. cordiais boas-vindas aos peregrinos de língua inglesa presentes na audiência de hoje, especialmente os grupos provenientes da Austrália, da Índia, da Indonésia, das Filipinas, da África do Sul, Sweden, Coreia do Sul, Taiwan, da Suécia, Tanzania, de Taiwan, the United Kingdom, Tanzânia, do the Reino United Unido, States of America, dos Estados and of Unidos da Vietnam. América e do Vietnã. I invoke upon you and your Invoco families sobre the todos joy vós as and vossas peace famílias a of alegria our Lord e a Jesus paz Christ. de nosso Senhor God Jesus bless you. Cristo. Que Deus vos abençoe. Agora passamos ao resumo da catequese em alemão. Heiliger Vater,
Die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Recordamos hoje o Papa Francisco, então, Danach wird der Heilige Vater faz a den sua apostolischen Segen quarta erteilen. catequese Gern schließt darin die desse Angehörigen ciclo, ein, novo besonders die ciclo, Kinder, o die Espírito älteren e a Menschen esposa, o und Espírito die Santo, Leidenden. conduz o povo de Deus Er ao segnet auch die encontro de Rosenkränze und Jesus, die übrigen nossa Andachtsgegenstände, esperança. die Sie dafür mitgebracht Ciclo de haben. catequese que foi Es folgt nun iniciado eine Zusammenfassung em der Katechese des Heiligen 29 Vaters in deutscher Sprache. de maio. Liebe Brüder und Agora, Schwestern, der heilige Ambrosius schreibt, tradução, queridos irmãos e die ganze irmãs, Heilige Schrift Santo atmet Ambrósio die Güte escreve: Gottes, besonders aber toda a das Sagrada liebliche Buch Escritura der Psalmen. respira a bondade de Deus, mas especialmente o Sinfonie des adorável Gebets, livro dos deren Salmos. Komponist Trata-se, der por assim Heilige dizer, Geist de uma selber ist. sinfonia de oração cujo compositor é o próprio Espírito Santo. Nele, encontramos diversas formas de oração, como louvor, ação de graça, súplica, lamentação e pedido de misericórdia. Então, quando rezamos com os salmos, nossos horizontes se ampliam. Os salmos também são parte integrante da liturgia e, portanto, toda a comunidade da Igreja se une às orações de Jesus, de sua Santa Mãe e dos apóstolos que rezaram com os salmos. Todos somos convidados a adotar essas palavras para todas as estações da vida e, assim, nos preparar bem para o próximo Ano Santo. E agora, saudação do Santo Padre em italiano aos peregrinos de língua alemã. Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, lasciamoci coinvolgere dal ritmo dei salmi che ci aiuta a rimanere sempre uniti a Cristo. In questo modo lo Spirito Santo potrà trasformare tutta la nostra vita in preghiera di lode.